homem é, essencialmente, um ser social. Por isso, desde os primórdios da civilização, procurou viver em grupos. Não só pela necessidade de se comunicar, como também, e principalmente, para melhor se defender dos ataques inimigos. Com a transformação das cavernas em aldeias e depois em povoados, vilas e cidades, surgiu a necessidade da criação de regulamentos e regras para que os espaços fossem respeitados e todas as pessoas pudessem viver em paz. A evolução crescente e o desenvolvimento do homem em todos os setores da atividade exigiam a criação e o respeito a normas de proteção ao indivíduo e ao patrimônio. As pessoas sentiam cada vez mais o anseio de viver e trabalhar em paz, pois somente a paz é o fator seguro de desenvolvimento e progresso. As leis surgidas e aprovadas pela maioria, através dos seus representantes, portanto, determinaram, já de início, o que cada um podia e o que não podia fazer. E começaram a proteger a coletividade de tudo o que pudesse ser nocivo, danoso, perigoso e prejudicial às pessoas e ao seu desenvolvimento. Entretanto, e infelizmente, nem todos os membros de uma comunidade pensam e agem de maneira correta. O desenvolvimento social e econômico fez surgirem também os contraventores, isto é, os que não aceitam as normas estabelecidas pela maioria para o bem-estar geral. As sociedades organizadas criaram, então, além destas normas e regulamentos chamados de leis, entidades que fiscalizassem e obrigassem o seu cumprimento. Surgiram assim as polícias militares, cuja finalidade primeira é promover a segurança, mantendo a ordem e protegendo as pessoas e seu patrimônio, assegurando os direitos e garantias individuais, além de prevenir e reprimir a criminalidade. A missão da Polícia Militar é, portanto, a preservação da ordem pública. Durante todo o desenrolar deste trabalho, nós vamos repetir sempre esta verdade, que está prevista no artigo 144 da Constituição Federal e nos artigos 105 e 107 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Para preservar a ordem pública, a sua finalidade maior, o policial militar atua de diversas maneiras. O policiamento ostensivo é executado, portanto, de vários modos: a pé, montado, motorizado, embarcado e até de bicicleta. Nas ruas, em festas populares, nas praias, nos eventos esportivos, no trânsito, nos prédios públicos e nas rodovias, há sempre ações da Polícia Militar. Mas não é só. Além dessas atividades todas, a Polícia Militar também atua através do Corpo de Bombeiros, na prevenção e combate a incêndios, na busca e salvamento de pessoas e de bens e nas ações de socorro em caso de calamidades públicas. Enfim, cada policial militar, como integrante da corporação, tem uma parcela de trabalho e responsabilidade no cumprimento da missão maior, que nunca é demais repetir, se constitui na preservação da ordem pública. Essa missão é transferida a cada policial militar que se torna o seu agente. A ele cabe uma importante parcela de trabalho e responsabilidade, que resultam no sono tranquilo e no pacífico dia a dia de toda a comunidade. Em todos os campos da atividade humana, os gestos e as atitudes podem determinar o sucesso ou o fracasso de uma comunicação, seja ela social ou comercial. Preocupadas com as correrias do mundo atual, raramente as pessoas se apercebem dos meios que estão ao seu alcance para suavizar qualquer relação, por pior que possa parecer. Se você olhar bem,
verá que existem atitudes favoráveis e desfavoráveis, que existem pessoas que, às vezes, determinam o seu sucesso mais pela maneira de agir do que pela competência em si. E essas atitudes podem ser muito simples, como a maneira de olhar, de falar, a expressão facial, os gestos e o modo de se dirigir a alguém. Para a boa convivência social, é importante que cada pessoa assuma atitudes favoráveis para com as outras pessoas com quem se relaciona, a família, os vizinhos, os amigos. Da mesma maneira, no trabalho, tratando com os colegas, superiores, subordinados e principalmente com o público, a maneira inteligente é a atitude social favorável. Diante de um rosto franco e sincero, de um olhar firme e sereno, ou diante de um sorriso amigo, todas as barreiras podem ser derrubadas. No nosso caso específico, é preciso que você tenha em mente que o policial fardado é sempre visto como alguém que pode ajudar. Toda pessoa que precisa de auxílio ou mesmo de uma informação segura, procura sempre o policial fardado. O mínimo que ela espera naquela hora é a pessoa que vai resolver ou tentar resolver o seu problema. Afinal, o policial existe exatamente para atender as pessoas que precisam de auxílio. Por isso, a sua figura deve inspirar sempre confiança e credibilidade, porque é exatamente o que as pessoas esperam de alguém assim. Mas não é só. Ele também é, por esse motivo, o mais importante agente de relações públicas da sua corporação. Tudo o que ele fizer, fatalmente, vai refletir no conceito e na imagem da Polícia Militar e, portanto, no trabalho de milhares de outros homens, seus colegas. Para falar dessa coisa tão importante e indispensável que são as atitudes sociais, dividimos o assunto em 4 itens principais: apresentação pessoal, tratamento com o público, postura e aspectos éticos da conduta. Certos aspectos da apresentação pessoal são de suma importância para todas as pessoas. No caso da Polícia Militar, temos de estar atentos a farda limpa e bem passada, botas engraxadas, cabelo cortado, barba bem feita, fivela brilhando, cinto e cobertura ajustados, além do asseio corporal, com unhas curtas e limpas, e dentes limpos e brancos. Um policial militar, assim, é a figura ideal e forte de um protetor da comunidade. O segundo e importante item é o tratamento com o público. Todo mundo gosta de ser bem tratado e sempre reage favoravelmente quando lhe dispensam gentileza e cortesia. Então, principalmente quando estiver de serviço, não esqueça as fórmulas básicas e simples da boa educação. Chame sempre de cidadão, cavalheiro, senhora, senhor, senhorita. Peça sempre, por favor. Por obséquio, tenha bondade. E agradeça sempre com um sonoro muito obrigado, que não custa nada e só traz benefícios. E tenha sempre em mente que a seriedade que deve caracterizar o bom policial militar impede totalmente o uso de gírias e expressões popularescas, como estas, por exemplo. Do mesmo modo, o policial militar jamais deverá alterar a voz e nem se fazer o centro das atenções. Sorrir ironicamente ou de gozação e dar
respostas grosseiras e mal educadas só pode piorar a situação e afastar totalmente algo tão importante quanto a boa vontade e a cooperação que deve existir entre o público e o policial militar. E, finalmente, nunca tente amedrontar alguém com a sua autoridade e nem queira aparecer expondo a outra pessoa ao ridículo. Quem age assim não merece nenhum respeito, mesmo que esteja fardado. O terceiro item deste capítulo de atitudes sociais refere-se à postura. A postura é algo profundamente inerente à farda. Você pode, até se quiser, se descuidar da postura quando estiver à paisana, embora não devesse. Mas quando estiver fardado, será indispensável que mantenha o corpo ereto, a cabeça erguida, o peito estufado, o olhar firme, atento e vigilante. O andar com passos firmes e decididos e os gestos normais. Quando parado, lembre-se de também ficar em posição correta, sem se encostar e sem colocar as mãos nos bolsos. Postura cansada, ar deprimido e expressão angustiada não combinam de jeito nenhum com a figura de alguém treinado para proteger e proporcionar segurança e em quem se pode confiar inteiramente. O quarto item fala dos aspectos éticos da conduta. A ética policial militar é representada por uma série de preceitos que irão determinar uma conduta moral e profissional, compatível com um homem de bem, correto e que possa servir de exemplo a todas as pessoas que com ele convivem. Mas vamos ver como e quais são esses preceitos. A verdade, às vezes, pode ser dolorosa e não muito simpática para quem ouve e diz. Mas, se fosse utilizada em maior escala, todos os dias, este mundo certamente seria bem melhor. Ter senso de responsabilidade, cumprindo a qualquer custo as suas obrigações. Está aí outro remédio milagroso para todo mundo e que, principalmente o policial militar, deve usar em altas doses. Respeitar a dignidade da pessoa humana, seja ela quem for e tenha a cor e o nível que tiver, é outro dos importantes preceitos. Ser justo e imparcial nos seus julgamentos, sem tomar partido e sem se deixar influenciar, é seguramente uma das maiores qualidades do ser humano. Evoluir é o objetivo natural do ser humano. Quando você procura conhecer mais, aprender melhor, enfim, desenvolver-se, você está começando a melhorar o mundo, a partir de você próprio. A Polícia Militar, mais do que qualquer outra entidade, trabalha em equipe. E o trabalho em equipe, você sabe, depende da camaradagem e cooperação. Se você for um bom companheiro e ajudar sempre no que puder, todo o trabalho se tornará mais fácil, rápido e produtivo. Não esqueça isso. Todos nós temos deveres e obrigações a cumprir, por força da nossa convivência social. Ser bom cidadão, bom filho, esposo e pai, só vai beneficiar a você próprio e a sua família. E, por extensão, a sua comunidade e até o seu país. As normas de boa educação são tão simples e fáceis de usar
e os seus resultados tão imediatos e bons que é de admirar que nem todos as pratiquem. Pedir licença, agradecer e pedir desculpas são 3 atitudes básicas que iniciam uma corrente interminável de boas ações. E, no fundo, quem sai lucrando é sempre a pessoa educada. Em qualquer aglomeração humana, é sempre normal o comentário. Entretanto, evite comentar ofendendo, agredindo ou caluniando, principalmente quando a outra pessoa não estiver presente. Afinal, você também não gostaria que lhe fizessem isso pelas costas. Agora que já passamos os aspectos éticos da conduta, o que naturalmente voltaremos a debater, revendo o videotape ou através do monitor, vamos estudar e analisar as qualidades do policial militar. A base da disciplina é a obediência pronta aos superiores e aos regulamentos. Cumprir prontamente as ordens dos chefes e os preceitos regulamentares, sem demonstrar má vontade ou ficar resmungando, é sinal de maturidade e equilíbrio, e não de subserviência ou de bajulação. Ter coragem significa não se deixar vencer pelo medo diante do perigo. O medo poderá até existir, mas deverá ser dominado em nome do pleno cumprimento do dever. Integridade é a qualidade de pessoa sem defeitos, sem vícios. Ser íntegro é procurar sempre fazer as coisas corretas, buscando ser o mais perfeito possível. É ser honesto, leal, sincero, fiel e cultivador dos sentimentos da honra e da justiça. Esta é, provavelmente, a qualidade que mais falta faz ao homem moderno. Ser educado significa ser cortês, polido e respeitador, tratando a todos com bondade. Isso faz com que a pessoa se torne agradável e, naturalmente, cada vez mais benquista por todos. Quando se diz que alguém tem iniciativa, quer-se dizer que essa pessoa tem sempre uma resposta rápida e consciente para qualquer imprevisto que possa ocorrer. A decisão, nessa hora, de maneira pronta e correta, pode até salvar muitas vidas. Paralelamente à iniciativa, o policial militar deve ter também o autocontrole, que é a qualidade de saber se dominar e de pensar antes de agir, a fim de que o seu trabalho seja feito de maneira correta. Ainda que seja desagradável e não muito ético, não podemos esquecer de ressaltar os vícios incompatíveis com o trabalho de um policial militar. Corrupção é o ato de pedir ou receber vantagem indevida, suborno em dinheiro, presentes ou favores, como propina. Concussão consiste em exigir para si ou para outrem vantagem indevida, prevalecendo-se do cargo ou da função. Violência é a palavra da moda, cada vez mais usada no linguajar moderno. É o uso desnecessário da força, prevalecendo-se da situação e do cargo para cometer arbitrariedades. Os espancamentos, torturas e maus tratos são atos desumanos e covardes, demonstrando desequilíbrio por parte de quem a pratica, porque normalmente a outra pessoa não tem condições de se defender. Omissão significa esquivar-se, esconder-se e fugir das obrigações e dos deveres. É um comportamento covarde e que leva ao descrédito. A degradação corrompe a moral e enfraquece a vontade e o caráter do homem. O alcoolismo, o jogo e a vida desregrada e boêmia, envolvendo-se
com gente de má conduta levam fatalmente à degradação. O que se quis dizer com tudo isso, ao enumerar as qualidades e os vícios que fazem a diferença entre o bom e o mal, é que o policial militar deve, finalmente, estar também muito bem situado na comunidade onde mora, tanto na sua própria família como com os vizinhos. Ele deve se fazer confiar e se comportar como um verdadeiro profissional. Se está preparado, conhece a sua missão e sabe o que vai fazer. Se emprega as técnicas corretamente e se conhece o conjunto de regras bem definidas do comportamento e sabe como agir em cada situação, ele é um profissional. Aliás, ele é um bom profissional. Quando em serviço de policiamento ostensivo, o policial militar está sempre atuando de maneira preventiva. É que com a sua presença e fardado, pode prevenir a ocorrência do delito, impedindo assim a ação do marginal. O ideal é que o policial militar possa chegar antes da ocorrência, antecipando-se ao fato criminoso. Para isso, deverá estar atento e vigilante sempre, observando e analisando cada detalhe à sua volta. Chegar depois do fato consumado pode, algumas vezes, significar uma falha no sistema de segurança. Você foi escalado para um serviço e está se preparando para assumi-lo. Vamos repetir uma série de procedimentos que você deve tomar. Ao vestir-se, verifique se o fardamento está limpo e completo. Coloque o cinto de guarnição, ajustando-o bem na cintura. Carregue o revólver, voltando a boca do cano para onde não ofereça perigo. Abra o tambor, introduza os cartuchos e feche-o. Lembre-se de usar sempre 5 cartuchos, deixando vazia a câmara que se alinha com o cano. Coloque o revólver no coldre, prendendo-o à guia se houver. Coloque o bastão ou cacetete no porta-bastão. Mas não é só. Não esqueça de seus documentos de identidade, do apito, da caneta, do bloco para anotações, relação de endereços e telefones úteis e do cartão-programa do serviço que você vai executar. Mas ainda não é só. Você deve levar muitas outras coisas. Mas não se preocupe, elas não pesam nada. Estas outras coisas você vai levar no pensamento. Você não pode esquecer as ordens referentes ao serviço, como se portar, onde se colocar, o que e como fazer. Você tem de lembrar também toda a instrução que recebeu na escola de formação ou nos estágios de reciclagem. E, principalmente, você deve levar a certeza de que você é muito importante para a população, que precisa se sentir protegida. Assim como você é importante para a Polícia Militar também. No seu posto de serviço, seja onde for, você está representando a corporação. Não esqueça. É de fundamental importância que o policial militar conheça a comunidade onde está o seu posto de serviço. E conhecer a comunidade significa conhecer os nomes das ruas, saber onde se localizam a escola, o hospital, o cinema, pontos de ônibus, pontos de táxi, farmácias. Conhecer os principais locais de risco, os delinquentes e seus pontos de reunião. Conhecer também as pessoas que compõem a comunidade. O dono da padaria, o jornaleiro, a moça do supermercado, o farmacêutico e procurar se relacionar com essas pessoas. Mas lembre-se,
todo relacionamento deve ser essencialmente profissional. Não se pode admitir envolvimentos, tratamentos com intimidade ou certas liberdades que, quando tomadas, levam gradativamente à perda do respeito que é devido de ambas as partes. Um exemplo bem característico que podemos dar é o do policial militar que, em serviço, entra num bar e toma uma bebida, ou se senta numa mesa de jogo. Como irá ele agir um dia se eventualmente tiver de chamar a atenção ou mesmo prender uma daquelas pessoas? Ou mesmo chamar a atenção do dono do bar por alguma irregularidade cometida? Certamente, e infelizmente, já perdeu o moral e o respeito para atuar. Vamos agora reforçar o que já foi dito, mas que nunca é demais lembrar. Uma série de relacionamentos positivos para com a comunidade que vão trazer maior confiança e credibilidade da população ao policial militar. Auxiliar crianças, senhoras, pessoas idosas ou deficientes físicos a atravessar a rua. Prestar informações de maneira atenciosa, indicando direções e procedimentos. Recorrer a colegas ou mesmo a civis, se for preciso, para solucionar algum problema ou prestar uma informação mais segura. Socorrer pessoas acidentadas ou vítimas de mal súbito. Outra das grandes vantagens de um bom relacionamento com a comunidade é que você poderá, mais tarde, sempre que precisar, obter uma série de valiosas informações para o desempenho da sua missão. Mas lembre-se de algo igualmente muito importante. Se surgir alguma dúvida quanto à ação a ser desenvolvida, ou se você precisar de informações adicionais quanto à atitude a tomar, consulte o seu superior. Policiamento ostensivo é a ação executada pelo policial militar fardado, individualmente ou em fração de tropa, com o fim de inibir ou prevenir a ocorrência de delitos. Mas vamos estudar melhor este ponto, que é a finalidade maior deste curso. Policiamento ostensivo geral é o policiamento normal com finalidade preventiva. De trânsito é o que regula o fluxo de veículos e pedestres, normalmente em áreas de maior movimento. Rodoviário, que é o policiamento ostensivo utilizado nas rodovias estaduais. E, finalmente, o policiamento ostensivo florestal, destinado a proteger e a prevenir crimes contra o meio ambiente. Quanto aos processos, isto é, as maneiras como ele se desenvolve, o policiamento ostensivo pode ser a pé, nas ruas da cidade, em shows, estádios de futebol, festas populares e em quaisquer eventos esportivos. Motorizado, de automóvel ou motocicleta, é usado normalmente nas ruas, em bairros e em locais amplos e distantes. O terceiro processo de policiamento ostensivo é o montado exercido pelo Esquadrão de Polícia Montada, normalmente em regiões de difícil acesso e nos casos de grandes aglomerações populares, como nas externas dos estádios de futebol, por exemplo. Agora que já vimos os tipos, vamos estudar uma a uma as 4 modalidades do policiamento ostensivo. Na modalidade permanência, o policial militar está parado no módulo policial militar, também chamado posto, ou num ponto qualquer de observação. No patrulhamento, o policial militar, ao contrário, não fica parado, mas percorre um trecho pré-determinado para a sua ronda. A modalidade escolta se destina a acompanhar e proteger autoridades ou acompanhar a transferência de presos ou de pessoas doentes. Nas diligências, o policial militar executa ações de averiguação e busca, de investigação e resgate. Vamos agora estudar as condições de emprego do policiamento ostensivo.
O policiamento ostensivo a pé é empregado em logradouros públicos com intenso movimento de pedestres ou tráfego de veículos, em zonas de grande concentração comercial e de crédito, em eventos desportivos, na frente de escolas, em logradouros e festas populares, enfim, onde haja a necessidade de segurança. O policiamento motorizado é empregado em espaços físicos urbanos ou rurais, realizando patrulhamento ou permanência em zonas comerciais, residenciais e em logradouros públicos. Atua também em apoio ao policiamento a pé e em eventos especiais, em escoltas, diligências e rondas. O policiamento ostensivo montado é empregado em pontos situados em logradouros públicos de considerável extensão e em locais de difícil acesso a veículos ou onde não seja recomendável o processo a pé, como em grandes estacionamentos de veículos, em festas e em eventos especiais. É comum a integração de processos, isto é, o uso simultâneo de maneiras diversas de exercer o policiamento ostensivo, a fim de fazer com que os policiais militares se ajudem mutuamente e não fiquem isolados em seus postos de serviço. A modalidade permanência é caracterizada pela presença do policial militar em um determinado local, de onde não poderá se afastar em razão da importância deste local. É importante, muito importante, que o policial se coloque em situação e em lugar em que fique visível e possa ser reconhecido pelas pessoas. Deverá ficar em postura correta e em atitude que inspire confiança, sempre atente e vigilante a tudo o que se passa à sua volta. Na modalidade patrulhamento, o policial militar a pé, montado ou em viatura, se desloca por diversos postos, cobrindo locais previamente determinados, conforme o índice de ocorrência, quantidade e a incidência, isto é, dia, hora, local e tipo. Quando em patrulhamento a pé, e sendo a patrulha composta por 2 homens, eles devem estar colocados um de cada lado da rua, não devendo perder o companheiro de vista. Quando se tratar de ruas ou avenidas largas e com intensa movimentação, que prejudique a visão e, portanto, a segurança dos patrulheiros, eles devem caminhar juntos, lado a lado, na mesma calçada e rentes ao meio-fio. Certos procedimentos são errados e devem ser evitados, como, por exemplo, parar para conversas desnecessárias, entrar em lanchonetes, bares ou restaurantes, a não ser para atender a ocorrências, reunir-se com integrantes de outras patrulhas, permanecendo parados e aglomerados em esquinas ou praças, permanecer desnecessariamente junto a bancas de revistas, de frutas, portas de estabelecimentos comerciais ou pontos de táxi e, finalmente, portar-se de modo relaxado, desatento ou desinteressado. Quando em patrulhamento motorizado, o policial militar deve deslocar o seu veículo em velocidade compatível, cumprindo rigorosamente as regras de trânsito. A velocidade deve ser adequada ao local, de forma a perceber tudo o que ocorre ao seu redor, sem perturbar o fluxo de trânsito. A sirene só deverá ser utilizada em casos de emergência para obter prioridade no trânsito. O uso repetido e desnecessário da sirene vulgariza, leva ao descrédito e à desmoralização. À noite, a vigilância no policiamento deve ser sempre redobrada, mantendo o giroflex aceso com a luz intermitente. Não devemos esquecer que o motorista não é um simples condutor da viatura. Ele também faz parte da guarnição e, portanto, igualmente deve estar atento para as situações suspeitas e assim poder entrar imediatamente em ação. A principal preocupação do PM na execução do policiamento ostensivo deve ser sempre: o que ver,
onde atuar e como atuar. É importante que se perceba a diferença entre o cidadão honesto e o marginal, empregando adequadamente os meios disponíveis dentro da lei. Dessa maneira, se ganha a confiança da população, tornando-se, em consequência, parte integrante e atuante da sociedade, responsável pela sua segurança. A presença do policial militar deve ser um elemento desencorajador aos que tenham em mente um ato ilícito ou mesmo antissocial. E essa ação inibidora será resultante da sua atitude, da sua maneira de agir e do seu aspecto pessoal. O policial militar, portanto, e nunca será demais repetir, deverá ser observador e estar atento a tudo o que ocorre ao seu redor. Deverá perceber a diferença do comportamento dos indivíduos e as eventuais mudanças de procedimento das pessoas. Isso é sempre característica típica de que há algo errado e deve ser verificado. Tenente, que situações merecem uma verificação? São muitas as situações que podem caracterizar uma suspeição. Por exemplo, um elemento que ao avistar o policial muda de atitude, ficando nervoso ou mudando o rumo que vinha seguindo, ou ainda o elemento que disfarça, tentando se desfazer de algum objeto ou de um pacote. Todos esses elementos devem ser averiguados, pois possivelmente podem ser um delinquente. Que outras situações? Pessoas aflitas ou nervosas, ou ainda adultos segurando crianças chorando ou pedindo pelo pai e pela mãe, também são situações suspeitas, pois podem caracterizar indícios de um possível sequestro. Então o PM não deve se descuidar? Não, o PM não pode se descuidar em situação nenhuma. E não basta apenas olhar. Todos os sentidos do policial militar devem estar atentos. Um elemento, por exemplo, exalando odor de tóxico, pode ser sinal de que ele pode ser um traficante ou ainda um consumidor de drogas. Alguém parado por muito tempo ao lado de um veículo estacionado ou dentro do veículo, agachado, também pode ser um sinal de suspeição. Eles podem estar tentando arrombar o veículo, pode estar tentando roubar seu toca-fitas ou fazer uma ligação direta. Também é muito suspeito veículos parados durante muito tempo defronte de estabelecimentos comerciais ou bancários. Podem ser criminosos somente aguardando o momento de agir. Ainda, janelas ou portas de residências semi-abertas devem ser averiguados, pois lá dentro pode estar ocorrendo um delito criminal. Carros estacionados ou que passam em alta velocidade pela viatura da Polícia Militar ou cujos os ocupantes se inquietam à aproximação da viatura, também devem ser averiguados, porque podem também abrigar marginais foragidos ou fugindo de um local de crime. É muito importante também observar os veículos que passam em movimento pelo policial. Muitas vezes um sinal de luz, uma freada brusca ou uma manobra inesperada podem ser sinais que seus ocupantes estão tentando pedir socorro ou ajuda ao policial. Veículos velhos com placas novas ou vice-versa, ou ainda veículos rodando sem a chave, com a placa adulterada, placas da frente e de trás diferentes, também são sinais de suspeição. Finalmente, é preciso ter muita atenção com indivíduos estranhos e atenciosos, com crianças que muitas vezes podem ser elementos degenerados, buscando nelas outra finalidade, que não a que demonstram. E principalmente é preciso tomar muito cuidado, o policial precisa estar muito atento a qualquer coisa que demonstre estar fora do comum ou fora de um procedimento normal de um cidadão, pois de tudo o que mais ajuda o policial é aquele sexto sentido de que alguma coisa está errada. Enfim, o policial militar deve sempre ter em mente a importância de observar, analisar e desconfiar. Poderá até não ser uma atitude muito humana com relação ao próximo. No entanto, poderá significar a diferença entre viver e morrer. Pense sempre, alguém pode estar precisando de você. Esta é a melhor e mais correta maneira de evitar tragédias maiores. Ok.
Chegamos à penúltima unidade desse nosso programa padrão. Enfocaremos basicamente os aspectos legais que norteiam a ação policial militar. Vamos conhecer o que diz a lei a respeito do que se pode e não se pode fazer, e dos riscos a que se submetem os que não atentam para esse detalhe. O policial militar tem como missão, durante o policiamento, a preservação da ordem pública. Para realizar essa missão, ele se baseia em determinadas normas estabelecidas pela sociedade e que se chamam leis. Cumprir a lei e fazer cumprir a lei, portanto, é a meta do policial militar como meio de preservar a ordem pública, respeitando o indivíduo como cidadão. Existem leis que descrevem comportamentos proibidos e que, se não forem respeitadas, resultam na aplicação de uma punição denominada pena. Dentre essas leis, realçamos o Código Penal Brasileiro, que estabelece as infrações e as penas referentes a cada uma delas, e a Lei de Contravenções Penais. Assim, por exemplo, matar alguém ou causar lesões corporais são crimes previstos na lei penal e, portanto, estão sujeitos a uma pena. Existem, porém, situações que justificam que o cidadão realize uma ação normalmente prevista como crime. Isto também está previsto no Código Penal e essas ações recebem o nome de excludentes de criminalidade ou excludentes de ilicitude. Isto é, ações que não estão sujeitas às penas criminais e que, portanto, não são consideradas crimes. É isso, basicamente, do que trata o artigo 23 do Código Penal Brasileiro, que diz: não há crime quando o agente pratica o fato. 1. Em estado de necessidade. Estado de necessidade significa praticar uma ação prevista como crime para defender o seu direito maior, que é a vida, a sua própria ou a de outrem. Vamos pedir ao juiz auditor da Polícia Militar, Dr. Univaldo Correia, que exemplifique rapidamente um caso desses para nós. Estado de necessidade. Um exemplo clássico. Náufrago em alto mar, que se salva apenas e tão somente devido a uma pequena tábua. Tábua essa que suporta somente o seu peso. Dele se aproxima um segundo náufrago. E este segundo náufrago tenta se apoderar dessa tábua salvadora. Aquele primeiro tem todo o direito de safar-se da situação, inclusive podendo chegar até a matar aquele segundo náufrago. Esse seria então um caso de estado de necessidade. 2. Em legítima defesa. Esta excludente, a legítima defesa, deve obrigatoriamente estar sempre presente na mente de todo policial militar, quando ele julgar necessário uma ação mais enérgica. Senão, vejamos. A legítima defesa só é caracterizada quando a agressão é injusta. A agressão tem de ser atual ou iminente, isto é, tem de estar para acontecer naquele momento. Um direito tem de estar sendo preservado: a vida, os bens, a integridade física. A agressão tem de ser repelida usando os meios necessários. Se, por exemplo, uma pessoa comum e desarmada ataca um policial, esse não pode usar o seu revólver para repelir a agressão e se defender. Qualquer excesso, nesses dois últimos casos, principalmente, está sujeito à punição. Existe em toda a história policial um aspecto muito importante e que deve ser destacado: a legítima defesa putativa. Mas vamos ver o que é isso. Por exemplo, ao efetuar uma batida e uma abordagem a um elemento reconhecidamente perigoso, de repente o policial militar vê esse elemento meter a mão no bolso e retirar alguma coisa, que ele pensa ser uma arma, e acaba atirando.
Somente depois disso é que percebe, quando já é tarde, que estava enganado. Isso se chama legítima defesa putativa, isto é, aquela reação que se tem ao pensar que se vai ser agredido e se agride primeiro. O termo putativa vem do latim e quer dizer acreditar. Essa ocorrência é das mais graves e deve ser evitada ao máximo. 3. Em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Agora é preciso muita atenção. Este é um dos parágrafos mais discutidos das excludentes de criminalidade do Código Penal. Sua interpretação é muito difícil e apresenta variações de ponto de vista. Mas vamos tentar explicar. Vamos supor que a Polícia Militar vá cumprir um mandado judicial, isto é, uma ordem expedida por um juiz para busca num local suspeito. Veja bem, estamos no terreno das suposições, porque o comum é a Polícia Militar prestar apoio à decisão judicial, cumprida por um oficial de justiça, ou por quem o juiz determinar. Supondo que o mandado judicial determine a busca nas casas A, B e C. Ao entrar nessas casas, o policial militar estará cumprindo um dever legal. Se extrapolar, isto é, se revistar também a casa D, que não constava da determinação, além de cometer um ato ilegal, deverá arcar com as consequências. A busca pessoal é a revista de um cidadão com o objetivo de procurar objetos ilícitos, como armas, drogas e provas de crimes. A busca pessoal constitui uma prática legal amparada no Código de Processo Penal e que pode ser realizada independente de mandado, conforme determina o artigo 244. A busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja de posse de arma proibida ou de objetos e papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Portanto, no caso de busca, a suspeita tem de ser baseada em fatos ou indícios que a comprovem, a fim de que essa busca não constitua abuso de autoridade. Os objetos que podem motivar uma busca pessoal, portanto, podem ser uma arma proibida, seja por seu calibre ou características, como um silenciador, por exemplo, ou por não possuir registro, ou ainda podem ser objetos que foram ou poderão ser utilizados em crimes. Finalmente, pode ser por objetos cuja simples posse seja ilegal, como drogas. A prisão de um cidadão só poderá ser feita em duas situações: em flagrante delito ou mediante ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Qualquer prisão que não satisfaça essas duas condições será considerada ilegal, isto é, criminosa. O policial militar, pelas características de sua missão, geralmente realizará a prisão em flagrante delito, no momento da ocorrência, devendo, por isso, ter o domínio total sobre as situações que caracterizam o flagrante delito. Em primeiro lugar, o policial militar tem de saber que, pela nossa lei, qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais deverão, prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Assim, mais do que a faculdade, o policial militar tem o dever de prender quem ele presencie em flagrante delito. Mas para isso, ele precisa conhecer as situações que caracterizam o flagrante. O seu significado é bem mais amplo do que a princípio parece. Mas atenção, a expressão flagrante não compreende apenas o momento da ocorrência. Na realidade, segundo o artigo 302 do Código de Processo Penal, ele abrange muito mais. Considera-se em flagrante delito quem, primeiro, está cometendo infração penal. Segundo, acaba de cometê-la.
Terceiro, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Quarto, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Como podemos ver, a expressão flagrante delito é muito mais ampla do que se pensa inicialmente, podendo durar horas e até mesmo dias, se o elemento estiver sendo perseguido, logo após a ocorrência. A prisão em qualquer desses casos poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora. Na execução da prisão, utilizar a voz firme para o alerta. Atenção! É a polícia! Lembre-se de que não será permitido o uso da força, a não ser em caso de resistência, tentativa de fuga ou agressão. E não esqueça nunca de que a arma de fogo só poderá ser utilizada pelo policial militar em legítima defesa, própria ou de terceiro, e nunca para evitar a fuga de um preso. É de grande importância salientar que, de acordo com a Constituição Federal, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, bem como tem todo o direito de ficar calado, não cabendo de maneira nenhuma forçá-lo a falar. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso 11, a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Assim fica claro que, com o consentimento do morador, podemos entrar em uma casa tanto de dia como de noite. Quando não houver consentimento, a lei faz uma distinção entre o dia e a noite. Em ambos os períodos, podemos entrar em caso de flagrante delito, em caso de desastre, como por exemplo, um terremoto ou uma enchente, ou para prestar socorro a alguém. Durante o dia, podemos ainda entrar numa casa sem consentimento do morador, se tivermos uma autorização judicial. É preciso não esquecer que o dia vai das 6 às 18 horas e que a noite se estende das 18 às 6 horas da manhã. Portanto, vamos reforçar isso. Mesmo que o policial militar possua uma determinação judicial para entrar numa residência, só poderá fazê-lo durante o dia. Vejamos agora o que se entende por casa nos termos da lei. Segundo o artigo 150, parágrafo 4º, a expressão casa quer dizer: 1. Qualquer compartimento habitado. 2. Aposento ocupado de habitação coletiva. 3. Compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. No inciso 1, podemos verificar que qualquer compartimento habitado é considerado casa. Portanto, isso inclui uma barraca, desde que não se tenha visão do seu interior, um trailer ou um barraco na favela. Se você se perguntar agora se uma cabine de caminhão também poderá ser considerada casa, a resposta é afirmativa. Afinal, o motorista do caminhão também dorme na cabine e, portanto, aquele também é um lugar inviolável. Segundo o inciso 2, aposento ocupado de habitação coletiva, um quarto de hotel ou motel também é inviolável. E, de acordo com o inciso 3, igualmente é inviolável a parte de um bar do balcão para trás, uma vez que ali alguém exerce profissão ou atividade. E não podemos esquecer que essa proteção se estende também aos jardins, quintais e garagens. Desse modo, ao penetrar numa casa, o policial militar deverá sempre verificar se todos os aspectos legais estão sendo cumpridos. Aqui está um dos preceitos legais mais debatidos atualmente: o abuso de autoridade. A autoridade, no exercício das suas funções, possui muitos poderes sobre o cidadão, limitando direitos individuais
em benefício do bem-estar da coletividade. Por isso, o Estado estabeleceu rígidos limites para a atuação da autoridade, a fim de evitar abusos e opressão, pela violação dos direitos e garantias individuais. Com essa finalidade, foi criada a Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, que estabelece quais os direitos que não podem ser violados, sob pena de rígida punição. No exercício da sua profissão, o policial militar está sujeito ao risco de violar esses dispositivos em muitos momentos. Por isso, ele deve conhecer todos eles, dando uma atenção muito especial a alguns mais comuns ou prováveis. Em primeiro lugar, vem o atentado à liberdade de locomoção, que caracteriza a prisão ilegal ou a detenção para averiguação, que não é prevista em nenhuma lei e que é muitas vezes utilizada, constituindo abuso de autoridade. Também está previsto neste dispositivo o atentado à incolumidade física do indivíduo, que trata das situações em que a autoridade, aproveitando-se da sua posição, causa lesões físicas no cidadão. É o caso da prisão com violência e da tortura e espancamento de presos. Finalmente, o dispositivo prevê que também constitui abuso de autoridade submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou constrangimento não autorizado em lei, uma vez que a própria lei preserva a dignidade do cidadão sob a sua guarda. Na atividade policial, isso é muitas vezes violado, pois esse dispositivo é muito amplo. É o caso, por exemplo, de deter um elemento em flagrante delito e deixá-lo à vista do público por tempo maior do que o necessário. Ou então, utilizar métodos humilhantes de imobilizar e conduzir um preso. A autoridade que comete esse crime estará sujeita a penas que vão desde a simples advertência até a detenção de 10 dias a 6 meses, passando pela suspensão por até 180 dias, com perda de vencimentos, ou demissão a bem do serviço público. Assim como o cidadão possui os seus mecanismos de defesa para se resguardar de abuso por parte da autoridade, o funcionário público, no correto exercício da sua função, está protegido por 3 figuras legais que garantem a sua atuação. O desacato está previsto no artigo 331 do Código Penal, que diz: desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Isso exprime a situação em que o funcionário público é ofendido, menosprezado ou humilhado, quando em ação. Entretanto, muita atenção. Isso não se aplica à simples crítica ou censura, mesmo que seja feita de forma ofensiva ou desrespeitosa, e, portanto, não constitui desacato. O policial militar precisa ter consciência de que o desacato é uma situação muito específica e difícil de definir. Afinal, não existe desacato se a autoridade provocou ou deu causa ao desabafo e retorção, e se as palavras foram proferidas num momento de exaltação ou nervosismo, como um desabafo momentâneo. Por isso, é importante que o policial militar, no exercício da sua função, mantenha sempre uma atitude profissional e impassível, não se deixando irritar por ofensas e relevando muitas vezes em favor de um bem maior, que é a preservação da ordem pública. A desobediência está prevista no artigo 330 do Código Penal. Entretanto, para caracterizar a desobediência à ordem legal do funcionário público, no caso, o policial militar, é necessário que se trate de uma ordem efetiva para fazer ou deixar de fazer alguma coisa, e não um simples pedido ou solicitação. É indispensável também que seja uma ordem legal. Pode até ser injusta, mas não pode ser ilegal. E, finalmente, que seja a ordem dada por quem tem competência para dar tal ordem. E para finalizar esta unidade 4, que trata dos aspectos legais, vamos enfocar esse item que se chama resistência. Resistir é opor-se à execução de um ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente ou a quem lhe estiver prestando auxílio.
A resistência está prevista no artigo 329 do Código Penal e ocorre, como já dissemos, quando, além de não acatar o funcionário, o agente tenta evitar que o ato legal seja executado, através de violência ou ameaça. Se o ato foi ou não realizado, não influi na caracterização, pois o crime se concretiza com a violência ou ameaça. Mas, atenção, é preciso haver certo fundamento na ameaça, ou seja, é preciso que haja a capacidade de concretizá-la. E não esqueça, também não ocorre resistência se o ato não for legal, podendo, inclusive, transformar-se em abuso de autoridade por parte do funcionário. Finda esta unidade sobre aspectos legais e considerando a real dificuldade da matéria, sugerimos agora uma rememoração e um debate através do seu monitor, levantando quaisquer dúvidas que possam ter surgido quanto à interpretação das leis. Muito bem. Chegamos finalmente à unidade 5 do nosso programa padrão de instrução de policiamento ostensivo. Vamos continuar estudando a técnica policial militar, relembrando o que já havíamos aprendido e focalizando novos aspectos. Iniciaremos pelas origens do acionamento. Um policial militar em serviço no policiamento ostensivo pode ser acionado e chamado para atender a uma ocorrência de diversas maneiras. Através do Copom, por iniciativa própria ou por solicitação da vítima, de outra pessoa ou do público. A diferença básica entre esses tipos de chamado é que na primeira, através do Copom, o policial militar recebe uma série de dados via rádio e pode preparar-se melhor para o atendimento. Nas outras duas maneiras, o policial militar não dispõe de um histórico inicial. Portanto, deve tomar maiores cuidados. Nesses casos, sua iniciativa e experiência certamente lhe serão de grande valia. O acionamento de um policial militar ou de uma patrulha gera um empenho. Isto é, o policial militar vai agir para atender a uma ocorrência. Normalmente, as formas de empenho ou de atendimento de uma ocorrência são a averiguação, que é a presença do PM para constatar ou esclarecer algum fato. A advertência, que é a ação para interpelar alguma pessoa sobre conduta inconveniente, antissocial ou perigosa. Prisão, que é o ato de privar alguém de sua liberdade. E assistência, quando presta ao público o auxílio emergencial e assistencial. As ocorrências têm a sua peculiaridade, isto é, normalmente são diferentes umas das outras. As providências básicas, entretanto, são comuns à maioria delas, para resguardar a segurança da patrulha e visar um atendimento correto. Assim, ao chegar ao local da ocorrência, o primeiro a fazer é comunicar ao Copom. Isto é muito importante, porque a patrulha pode necessitar de reforço, de socorro, do envolvimento de outros órgãos, como Celesc e Casan, e também para possibilitar o registro da ocorrência. Antes, entretanto, se houver, a primeira providência é socorrer a vítima. Não esqueça nunca que a vida humana é o bem mais precioso e que, por isso, essa atitude de socorro é prioritária. Mesmo que o criminoso, o infrator ou o autor do delito possa fugir. A providência seguinte, após o socorro à vítima, é identificar as partes. Inteirar-se da real situação e acalmar os ânimos é indispensável para colher os relatos individualmente, fazendo com que as pessoas falem uma de cada vez, evitando as discussões. Nesse momento, o policial militar deverá tentar colher o maior número possível de informações. Se houver tumulto ou aglomeração, é preciso retirar os envolvidos e afastar os curiosos. E, acima de tudo, não tomar partido, não discutir e não dar opinião. O policial militar jamais deverá se envolver emocionalmente na ocorrência, mesmo diante de fatos extremamente chocantes.
O ideal é permanecer calmo e sereno. Isolar o local. Em casos que se necessite, juntar provas técnicas e efetuar perícias. Qualquer alteração do local, nesses casos, pode prejudicar seriamente a identificação do autor do delito. Prender o infrator em flagrante delito. Apreender o material relacionado ao fato. Arrolar testemunhas. Esta providência é fundamental para a posterior apuração da ocorrência e do seu autor ou autores. No local da ocorrência, o policial militar deverá tomar uma série de cuidados especiais, relacionados principalmente com sua segurança. A abordagem deve ser cautelosa, principalmente se o policial militar agir por iniciativa. Outro cuidado é manter-se o mais perto possível do rádio ou tê-lo sempre ao alcance da mão. Posicionar-se sempre com as costas voltadas para uma barreira, muro, viatura, parede, evitando ficar no meio da roda. Finalmente, a viatura deverá sempre ser mantida numa posição que possibilite um deslocamento rápido com o mínimo de manobras. E sempre manter o Copom informado de tudo. A natureza da ocorrência, o seu histórico, as providências tomadas e o seu desfecho. No atendimento à ocorrência tipicamente policial, como vias de fato, embriaguez, desordem, furto, são 3 os erros mais comuns e possíveis de acontecer no atendimento. Atenção para eles. Prender a pessoa errada por precipitação ou por deixar-se levar pelas aparências, não confirmando o histórico inicial. Às vezes, a pessoa que se queixa ao policial ou que solicitou ajuda foi a mesma que provocou ou causou a infração. Excesso no uso de energia, empregando-a de forma desnecessária e indiscriminadamente, também está errada. Isso, além de atitude covarde, pode piorar a situação e causar revolta nas pessoas envolvidas, nas testemunhas ou nos circunstantes. Finalmente, o terceiro erro, que deve ser evitado a todo custo, é tornar-se parte da ocorrência. De maneira alguma, o policial militar poderá se envolver discutindo, dando opiniões e assim perdendo toda a autoridade moral. A abordagem, um dos pontos mais importantes do policiamento ostensivo, pode ser realizada para identificar, confirmar uma informação ou confirmar uma suspeita. A abordagem é a atitude de se aproximar de uma ou mais pessoas, isoladas, em veículo ou em edificações. Pode ser feita de forma corriqueira, chamando a atenção, advertindo ou orientando as pessoas ou pessoa abordada. Não esquecer nunca que a abordagem se guia sempre pelas regras da educação e das boas maneiras. Mas cuidado, a abordagem implica sempre também em cuidados por parte do policial militar, devido ao perigo de uma reação inesperada. A abordagem se rege por diversos princípios básicos que têm de ser observados. A abordagem deve ser baseada em uma situação de flagrante delito, quando houver fundamentada suspeita ou quando existir mandado judicial para a sua realização. A abordagem deve ser sempre realizada quando houver superioridade numérica ou de poder de fogo por parte da guarnição. Quando fizer uma abordagem, é preciso antes escolher um local que não coloque em risco os transeuntes, caso seja necessário o uso da força ou de armas. Evite, portanto, fazer uma abordagem no meio da multidão, mas isso nós vamos esmiuçar mais e detalhar completamente logo a seguir. Eis aí 4 elementos dos mais importantes
para a realização de uma abordagem perfeita. É preciso não demonstrar antes que o elemento vai ser abordado, assim como é preciso ser rápido, ter energia e precisão. A fim de evitar contradições e confusão, no caso de uma ação desse tipo, tenha em mente que só o comandante da patrulha deve dar os comandos e as ordens. Agora, como já dissemos, vamos detalhar muito bem a abordagem de pessoas a pé, que deve ser feita com muita atenção e cautela. Preste muita atenção nesses procedimentos a seguir. Atenção, é a polícia! Põe as mãos sobre a cabeça. Fique de costas. Apoie as mãos na parede. Afaste as pernas. Após esses comandos, o suspeito deverá estar apoiado em uma superfície vertical, em posição de desequilíbrio, com as pernas e os braços afastados e esticados, e com os pés o mais longe possível da superfície de apoio. Realiza-se em seguida a busca pessoal, de que trataremos melhor mais adiante. Agora, atenção! Se não houver parede, veículo próximo ou qualquer superfície vertical, deve-se fazer o abordado deitar de frente para o solo, com os braços esticados e também para a frente. Lembre-se outra vez, quando a pessoa estiver em local movimentado, não deverá ser abordada, mas sim seguida à distância, até melhor ocasião. Isso evita possíveis reações contrárias do público ou risco para as outras pessoas. Cuidado, muito cuidado com os débeis mentais. Suas atitudes e reações são imprevisíveis e, portanto, exigem prudência. Possíveis gritos e ofensas não deverão perturbar a ação do policial militar. Tente antes obter algumas informações sobre o doente e procure manter um diálogo com ele. Tente conquistar a sua confiança. Em caso de um doente violento, utilize a camisa de força ou algo que possa substituí-la, como um cobertor ou uma japona, por exemplo. A pessoa drogada pode tornar-se violenta e reagir, sem medir as consequências dos seus atos. Isso pode pôr em perigo a integridade do policial militar. Não leve em conta as possíveis ofensas do bêbado, pois ele não tem noção plena do que faz e nem do ridículo a que se expõe. Se o bêbado estiver ferido ou em coma alcoólica, deverá ser conduzido para tratamento médico. Agora você precisa prestar muita atenção em todos os detalhes. Existem dois motivos básicos para a abordagem de veículos: por infração de trânsito ou por suspeita ou flagrante. No caso de infração de trânsito, o policial militar deve guiar-se sempre pelas regras da educação e das boas maneiras. Após determinar que o veículo estacione, deve dirigir-se ao motorista. Agora, atenção! Cuidando para não ficar no curso da abertura da porta. Deve posicionar-se de forma que a pessoa tenha de virar a cabeça para lhe falar. Vamos agora ao diálogo correto e ideal entre o infrator e o policial militar. Bom dia, senhor. Por favor, desliga o motor e abaixa o vidro. O senhor cometeu uma infração de trânsito. Por favor, os seus documentos. Carteira de identidade, CNH e os documentos do meio. Agora que você já explicou o motivo da abordagem e já solicitou os documentos, preste novamente atenção. Nunca manuseie carteiras ou envelopes. Solicite que o próprio motorista lhe entregue só os documentos pedidos. Após verificar a documentação e tomar as providências cabíveis, agradecer a colaboração e despedir-se com uma continência. Por vezes, poderão surgir problemas nesse tipo de abordagem, com reclamações, exaltação ou ameaças por parte da pessoa abordada. Nessa hora, é claro, o policial militar deverá manter a calma, explicar novamente o motivo da abordagem, entregar a notificação e, se preciso, orientar a pessoa para que procure o seu comandante. A abordagem por suspeita ou flagrante é uma ação que se reveste de situação perigosa para o policial militar,
Portanto, tome sempre muito cuidado. Esse tipo de abordagem não deve ser feita em inferioridade numérica em relação aos ocupantes do veículo abordado. Os cuidados com a segurança devem ser redobrados, pois o automóvel, além de esconder a pessoa abordada, ainda se constitui para ela num excelente meio de proteção e fuga. O local que oferece melhores condições de atuação são as ruas calmas ou os lugares isolados. Em locais de tráfego intenso, deve-se agir com cautela para evitar colisões com outros veículos, atropelamentos e riscos à vida de outras pessoas. A ação deve ser rápida e as armas só devem ser usadas em legítima defesa. Vale repetir, é preferível permitir a fuga momentânea do que correr o risco de atingir inocentes. A viatura deve ser parada a aproximadamente 2 metros atrás do veículo e a 1,5 metros à sua esquerda. Lembre-se de nunca estacionar a viatura à frente ou ao lado do veículo abordado. Isso pode ser muito perigoso. Também não esqueça de que o Copom deve ser informado sobre a abordagem e a vistoria, fornecendo-lhe todos os detalhes. Outra coisa, as luzes de emergência da viatura, o giroflex e o pisca-pisca, devem permanecer ligados, alertando os demais veículos em trânsito. A abordagem feita por guarnição de radiopatrulha com 2 policiais militares deve ser executada assim. Uma vez parado o veículo abordado e a viatura da polícia estacionada de maneira correta, o motorista permanece em seu lugar com a porta entreaberta e o motor ligado. O patrulheiro abre a sua porta e, com o meio corpo fora da viatura, faz visada com a sua arma sobre os ocupantes do veículo, dando as seguintes ordens. Atenção aos elementos do Opala! Mãos sobre o banco da frente! Motorista e ocupante da frente, mãos no retrovisor! Motorista desliga o carro! Joga a chave pela janela! Os ocupantes da frente saiam com as mãos para cima! Mãos sobre a cabeça! Venham para trás do carro! Fiquem virados para o carro! Ocupantes do banco traseiro, saiam do carro! Mãos para cima! Em cima da cabeça! Desloquem-se para trás do carro! Os patrulheiros então saem da viatura e, enquanto o motorista fornece cobertura por detrás de sua porta, o patrulheiro verifica se não restou ninguém no interior do veículo, procedendo-se em seguida à busca pessoal. Antes, entretanto, vamos lembrar que a abordagem feita por patrulha tático-móvel é procedida da mesma maneira, variando apenas o posicionamento e a função dos integrantes da guarnição, que é composta de motorista, que faz a segurança da viatura, a segurança dos companheiros e a escuta do rádio. Comandante, que orienta, comanda e fiscaliza a ação, fazendo também a segurança do patrulheiro 2. Patrulheiro 1, que faz a segurança do lado esquerdo do veículo abordado. E patrulheiro 2, que realiza a busca pessoal e a vistoria do veículo abordado. Neste ponto, os policiais militares devem ser alertados para alguns dos artifícios mais utilizados pelos marginais, para se evadir ou resistir à abordagem. As armas de fogo, geralmente, são deixadas sobre as coxas ou sobre o casaco, levado no colo, para facilitar um saque rápido, exatamente no caso de uma abordagem. Se o motor não for desligado, com a marcha engrenada e a embreagem apertada, pode ocorrer a fuga, mesmo que o motorista não tenha as mãos sobre o volante. Assim,
Durante o acompanhamento do veículo suspeito, é preciso prestar muita atenção. Aproveitando-se da passagem por uma curva ou local escuro, os suspeitos podem querer se livrar de algum objeto ilícito, que pode ser armas, drogas ou produtos de roubo. Vamos agora estudar detidamente um dos pontos mais importantes da abordagem e que deve ser feito com muito cuidado: a busca pessoal. A busca pessoal é o processo de apalpar e revistar pessoas ou veículos abordados para verificar irregularidades ou localizar objetos ilícitos. Quanto à atuação do policial militar, a busca se divide em busca preliminar e busca minuciosa. Em primeiro lugar, deve-se evitar que a pessoa abordada fique de posse de quaisquer objetos, blusa, sacola, bolsa, pacote, guarda-chuva ou jornal, que mais tarde também serão vistoriados. No caso de uma só pessoa, o revistador se aproximará pelas costas, mantendo atrás a perna do lado do coldre. O pé que for levado à frente ficará próximo e paralelo ao pé do suspeito, do lado esquerdo ou direito, conforme a metade do corpo que está sendo revistada. Pode ser realizada também com um policial militar revistando e o outro fazendo a sua segurança. No caso do lado esquerdo, trocam de função. Caso sejam dois os abordados, um policial militar revista o lado direito do suspeito A, enquanto o outro policial militar faz a segurança. Em seguida, o segundo policial militar faz a revista do lado esquerdo do indivíduo B. Logo após, as posições são trocadas e o processo é repetido. Também deverá ser observada essa sequência: tirar a cobertura, gorro ou chapéu do revistado e examiná-la. Apalpar a garganta, o peito e a cintura em toda a sua volta. Apalpar ao longo das costas, desde a área dos ombros até a cintura, e da cintura até a axila direita, repetindo o exame até a axila esquerda. Apalpar firmemente ao longo de cada braço, até os dedos. Apalpar a região pubiana e as nádegas. Examinar as partes interna e externa de cada perna, até o calcanhar. À medida que a revista atinge um bolso da roupa, é preciso esvaziá-la. Observar se há cheiro de droga nas mãos, sinal de picadas de agulha nos braços ou tatuagem característica de cadeia nos braços e peito, principalmente. Veja bem, há uma diferença entre a tatuagem artística, normalmente muito bem executada, e a tatuagem típica de cadeia, isto é, a tatuagem normalmente usada pelos assíduos frequentadores de prisões. Elas podem identificar melhor o elemento. Em seguida, examine todos os objetos e volumes encontrados em poder do suspeito, incluindo cigarros e fósforos. Durante a busca, o segurança do revistador ficará aproximadamente 3 passos atrás do suspeito e do lado contrário do seu parceiro, procurando manter livre a linha de um possível tiro. Dependendo da situação, ele estará com o cacetete na mão e o coldre do revólver aberto, ou com a arma na mão de forma discreta, ou ainda de arma na mão apontando-a para o preso, sempre com o dedo fora do gatilho. Após a busca, identifique o elemento abordado, verificando os seus documentos e dados básicos, como nome, idade, endereço, filiação, profissão e local de trabalho. Caso não encontre nada de irregular ou ilegal, agradeça a cooperação e se despeça com uma continência, que é o cumprimento do militar. Quando se tratar de busca minuciosa, existem procedimentos mais rígidos e detalhados. Deve-se tirar toda a roupa e os sapatos do revistado. Se ele estiver com ataduras ou gesso, é bom verificar se são verdadeiros. Em seguida, examinar todo o corpo, inclusive os orifícios externos. No caso de cabelo grande ou espesso,
passar um pente. Em seguida, é necessário examinar detidamente toda a roupa, as partes internas, colarinhos, lapelas, posturas, remendos, forros, fivelas, botões, punho, nó de gravata, bainhas e bolsos. E nos calçados, o interior e os saltos que podem ser falsos. Em mulher, a busca deve ser realizada por policiais militares femininas sempre que possível. Quando houver necessidade de uma busca minuciosa, ela deve ser conduzida ao órgão respectivo da Polícia Civil, onde poderá ser melhor revistado. Mas não esqueça algo muito importante. Caso seja possível a busca minuciosa e a busca em mulheres, com o recolhimento dos pertences dos revistados, devem sempre ser feita na presença de, no mínimo, 2 testemunhas. A busca em veículos é uma extensão da busca pessoal. É preciso verificar se em seu interior não existem arma, tóxicos, joias ou dinheiro espalhados. E, é claro, até pessoas de tocaia ou amarradas e trancadas no porta-malas. E também, é claro, verificar se o carro não é roubado, conferindo o número do chassis com os documentos do veículo. A algema é um equipamento de reforço que o policial militar dispõe para utilizar em casos especiais, plenamente caracterizados, em presos que se mostrem agressivos e violentos, com demonstração de resistência à ordem policial militar, na condução de ébrios, viciados e turbulentos à presença de autoridades e que foram recolhidos na prática de infração, e quando se torne indispensável o emprego da força ou a sua perspectiva, isto é, quando se presuma que o elemento possa ficar exaltado. No transporte ou remoção de presos que, por sua periculosidade, possam tentar fuga durante o deslocamento. E, finalmente, na prisão de marginais comprovados ou procurados pelas autoridades a fim de evitar uma fuga. Tenha muito cuidado. Não é admitido o uso indiscriminado de atitudes para com todos os presos, principalmente atitudes que possam causar humilhação e até reprovação da população. O tenente Silvio Venzon Neto, do 4º BPM, nos diz agora quais os tipos de procedimentos que não são admissíveis e que podem penalizar os seus executores. Na parte do uso de algemas, não podemos admitir e nem permitir que um preso seja algemado na parte externa da porta de uma viatura, seja algemado em montarias, nem que esse preso seja conduzido algemado em via pública. Ele deve permanecer o tempo estritamente necessário, tá, para ser recolhido a uma viatura ou a um local resguardado. Outra parte também fundamental é quanto ao atendimento de ocorrência envolvendo crianças, mulheres e idosos. Esses tipos de elementos, eles não podem ser algemados. Somente serão algemados em casos estritamente necessários, quando eles estiverem muito exaltados ou quando for confirmado que o elemento é de alta periculosidade. Policiais militares do pelotão de choque nos demonstram agora o uso correto das algemas. Terminada a busca pessoal e havendo necessidade do uso de algemas, o policial militar procede assim. Coloca-se às costas do preso e empunha a algema com a mão direita e com o orifício da fechadura voltada para cima. Em seguida, aplica a algema no pulso do preso, que deverá estar com a palma da mão virada para fora. Preste atenção, a algema deve ser colocada firmemente no pulso, mas não deve ser apertada, evitando ferir o preso. Logo após, o policial militar segura a algema pela corrente com a mão direita e puxa a mão esquerda do preso, aplicando-lhe a algema do mesmo modo, isto é, com a palma da mão virada para fora. Note bem que o orifício da fechadura fica virado para cima, facilitando o uso da trava, que vai trancar a alavanca dentada e impedir o preso de apertar mais a algema, na tentativa de ferir-se, incriminando o policial militar ou obrigando-o a refazer o processo. Naturalmente, durante a realização desse treinamento,
você terá ocasião de mais e melhor aprender sobre o uso das algemas, através de demonstrações práticas pelos monitores. Para algemar 2 presos, o policial militar deve proceder como no caso individual, fazendo com que fique cada qual com um braço enlaçado um do outro, assim como está sendo demonstrado. Se você não parou ainda para pensar nisso, vale a pena deixar bem claro: fugir ou tentar fugir não é crime. E é preciso também levar em conta que a arma é um instrumento de defesa, não devendo ser utilizada para deter o fugitivo ou o suspeito. Lembre-se de que é preferível deixar a prisão do infrator para outra ocasião do que arriscar a vida de outras pessoas ou a sua própria. Um indivíduo ou um veículo poderão ser perseguidos quando, estando detido, evadir-se da guarda que o mantém. Fugir do comando de abordagem ao perceber a aproximação da patrulha quando encontrado em flagrante delito, ou então quando tenta furar a operação policial militar de cerco, blitz, pente fino ou comando de trânsito. Mas novamente preste atenção: ao decidir-se pela perseguição, a patrulha deve sempre levar em consideração as condições de segurança de terceiros e do perseguido, e claro, da sua própria segurança. Neste caso, o policial militar deve correr o máximo que puder, não perdendo o perseguido de vista. Ter a máxima cautela ao penetrar em matagais. Ser prudente ao transpor obstáculos, como muros, por exemplo. Nunca se sabe o que o espera do outro lado. E ter muito cuidado também com esquinas. Isso sem falar em bares e casas, que igualmente são locais perigosos. Em todos esses casos, somente, se for necessário, manter a arma na mão, sem engatilhá-la e com o dedo fora do gatilho. Na perseguição motorizada, nunca ultrapasse o veículo perseguido para não ficar na linha de tiro, mas mantenha a velocidade compatível com a via e com o veículo. É preciso, durante a perseguição, ir informando ao Copom o percurso seguido, possibilitando a realização de um cerco. Mas não é só o percurso. O Copom também deverá ser informado das características do veículo e de seus ocupantes. E não esqueça de, sempre que possível, respeitar as regras de trânsito e de ter todos os sistemas de alerta do veículo ligados. Durante o atendimento de uma ocorrência policial, podemos ter pessoas conduzidas por diversos motivos, conforme as razões e o papel desempenhado no evento: preso, vítima, solicitante, testemunhas, e que podem também ter destinos diversos: o distrito policial, o hospital, residência ou outros. Lembre-se de que o ideal é que a condução seja feita em viatura. Nas situações em que a condução tem que ser feita a pé, algumas regras básicas devem ser seguidas. O policial militar deve manter-se atento ao preso e à situação à sua volta. Deve manter o preso do lado interno da calçada. Deslocar-se ao lado ou à retaguarda do preso. Manter o coldre fora do alcance imediato do preso. Escolher o percurso mais curto, evitando locais muito movimentados, trechos escuros e proximidade de residência do preso, seus familiares ou amigos. É preciso ter sempre em mente que são proibidas as formas de condução humilhantes, como amarrar pelo pescoço, pelos pés ou conduzir de gatinhas. Para a condução em viatura aberta, o cuidado inicial será com o posicionamento da guarnição e dos conduzidos, que irá variar conforme a quantidade. Em viatura pequena, não devem ser conduzidos mais do que 2 presos. O preso será conduzido no banco de trás, do lado direito, e o patrulheiro se sentará ao seu lado, trocando a posição de sua arma. Ou então, o patrulheiro poderá ir no banco da frente, permanecendo com a sua atenção voltada para o preso, virando-se para trás e tendo, se necessário, a arma na mão.
A condução em viatura fechada, isto é, a que possui compartimento próprio para o transporte de presos, exige uma técnica mais cuidadosa. Esta viatura é utilizada para a condução de presos violentos, perigosos ou em maior número. Os momentos críticos na condução nessas viaturas são a colocação e a retirada do preso. Ao colocar, há risco da tentativa de fuga, numa última cartada ou uma das últimas chances de escapar. Ao retirar, existe o fator surpresa, uma vez que não se sabe a posição exata do preso no interior da cela. Para evitar esse perigo, o policial militar que abre a tampa não deve deixar que o seu corpo fique no raio de visão do preso ou na direção do curso de abertura da tampa, a fim de não ser atingido, caso a tampa venha a ser chutada ou empurrada bruscamente. Os demais integrantes da guarnição devem manter-se em posição de segurança, prontos para conter qualquer tentativa de fuga. Outro cuidado que o policial militar deve tomar, antes de colocar e depois de retirar o preso da cela, é fazer cuidadosa revista, a fim de certificar-se de que não existe objeto ou ferramenta em seu interior. Se houver, isso pode ser utilizado pelo preso como arma ou para se ferir propositadamente. É claro, também para descobrir objetos ou drogas que possam ter passado despercebidos na busca pessoal e que o preso tenha descartado. Para terminar esta parte, é importante lembrar que, de maneira nenhuma, deverá ser permitido que os presos conversem entre si, a fim de que não possam combinar os depoimentos ou o relato dos fatos. Um dos desfechos do atendimento da ocorrência policial militar é a apresentação das partes no distrito policial. É preciso adotar também um procedimento padronizado, a fim de garantir a segurança da guarnição e restringir ao mínimo o tempo para retorno ao serviço. Ao chegar no distrito policial com uma ocorrência, a guarnição da patrulha motorizada deve ter a preocupação de, primeiro, verificar qual a situação no interior do distrito. Assim, ela evita ser apanhada de surpresa por alguma situação confusa no interior do DP, que facilite uma tentativa de fuga ou reação por parte dos conduzidos. Em seguida, deve ser feito o desembarque do detido em segurança, de acordo com as normas estabelecidas nas referências sobre condução. Caso ninguém fique no rádio, não esqueça de dar o código FA, fora do ar, para a central de operações. Após levar o conduzido ao interior do distrito policial, o motorista deverá permanecer o menor tempo possível, a fim de que o rádio não fique fora do ar por período muito extenso, deixando ao patrulheiro a tarefa de apresentar a ocorrência, a não ser que o número e a exaltação das partes conduzidas exijam a presença de toda a guarnição por segurança. Ao coletar os dados para a elaboração da ficha de ocorrência, o policial militar deve evitar discutir, emitir opiniões, ironizar ou submeter o preso a vexame. O uso de violência também é vedado, constituindo covardia e revelando falta de profissionalismo. Convém relembrar que a tortura constitui crime inafiançável. O momento de retirar as algemas do detido e de trocá-las pela da Polícia Civil é crítico, devendo ser feito com cuidado e segurança, pois o detido pode aproveitar-se desse momento para evadir-se ou rebelar-se. É preciso evitar atitudes de vulgaridade, violência ou promiscuidade com servidores, presos e outras pessoas presentes. A guarnição da patrulha policial militar não deve tomar liberdade de frequentar a cozinha do distrito, abrir geladeira, assistir televisão ou cometer violências com os presos. A permanência no distrito deverá ser a mais breve e profissional possível. A ficha de ocorrência é um documento que registra dados sobre a ocorrência atendida, bem como oficializa a entrega do detido, seus pertences e objetos apreendidos,
à Polícia Civil. Se a ficha de ocorrência for bem elaborada, constituirá uma segurança para a guarnição, transformando-se num registro da sua correta atuação. O primeiro aspecto importante é anotar o nome, idade e endereço completo e correto das testemunhas da ocorrência. Esses dados, como já vimos, você possui quando fez as anotações no próprio local da ocorrência, e que se constitui numa garantia da credibilidade da ficha de ocorrência e da versão correta dos fatos. Isso protege a guarnição, inclusive de futuras críticas ou acusações sobre a sua atuação. Todo o material em posse do detido deve ser recolhido, constando da ficha de ocorrência. Aspectos como a marca, material e estado de conservação devem ser registrados, bem como a quantia do dinheiro, se houver, descrita por extenso. Do mesmo modo, é indispensável que conste da ficha de ocorrência as condições físicas do detido, a fim de que fique esclarecido que ele não apresentava sinais de maus tratos ou de sevícia na hora da transferência à Polícia Civil. Não esqueça, isso é muito importante. Ao final da ficha, se o detido não apresentar nenhum sinal de ferimento, lesão ou escoriação, você deve escrever a expressão ileso. É preciso não esquecer também de anotar na ficha o nome, cargo e matrícula do servidor que recebeu o detido, exigindo a sua assinatura nas duas vias da ficha de ocorrência, de maneira clara. Isso para que fique muito bem esclarecido que o funcionário recebeu e conferiu os objetos e que verificou as condições em que o detido lhe foi entregue. A apresentação da ocorrência no distrito policial, às vezes, pode apresentar alguns problemas para a patrulha, que deverão ser resolvidos principalmente com calma, diálogo e bom senso. Quando julgar que a situação está saindo do seu controle ou fugindo da sua competência, o policial militar deverá recorrer ao seu superior, relatando a situação de forma imparcial e solicitando orientação. Quando houver jornalista no distrito, o policial militar deverá abster-se de dar declarações ou posar para fotos, sem autorização do seu superior. Caso haja muita insistência e seja inevitável, somente deverá falar sobre os fatos de que participou, não devendo, em hipótese alguma, emitir pareceres, opiniões ou falar em nome da corporação, sem estar devidamente autorizado e orientado especificamente para isso. Quanto à presença de advogados, eles devem ser orientados de que poderão falar com o detido assim que for feita a sua entrega ao servidor civil de plantão, para agilizar o preenchimento da ficha de ocorrência e para permitir o retorno da patrulha ao serviço ostensivo o mais rápido possível. No caso de haver o envolvimento de autoridades, pessoas notórias da comunidade ou amigos da Polícia Militar, a patrulha deverá verificar a conveniência de conduzi-los ao distrito policial, sendo preferível solicitar a presença de um superior no local. Caso necessário, conduzir de forma discreta, evitando constrangimentos desnecessários, sem, entretanto, prevaricar, ou seja, se omitir de cumprir a sua obrigação. Após encerrar o atendimento completo da ocorrência, o retorno ao serviço deverá ser feito o mais rápido possível. Tão logo esteja pronta, a patrulha deverá comunicar-se com o Copom, colocando-se assim à disposição para o atendimento de outras ocorrências. Lembre-se de que todas as possíveis alterações devem ser comunicadas e que a ficha de ocorrência deverá ser guardada em local que não rasgue, não suje ou corra o risco de se extraviar. Chegamos assim ao final desse programa padrão de instrução de policiamento ostensivo, que, conforme o próprio título diz, tem a finalidade de padronizar em todo o Estado o exercício de algo tão importante e indispensável quanto o policiamento ostensivo. Esperamos que você tenha aproveitado bem e que esse conteúdo possa ser totalmente aplicado em benefício de um cada vez melhor desempenho da nossa Polícia Militar de Santa Catarina.